Salve galera! Hoje o vídeo eu vou mostrar eu fazendo aqui na prática, sem cortes, direto, um dos sanduíches do meu cardápio. Então eu vou começar fazendo o primeiro sanduíche do meu cardápio, que é o Smash Burger, que eu vou colocar a foto dele aqui na tela agora. Então eu vou fazer esse sanduíche direto aqui, e aí à medida que eu vou fazendo, porque tem que esperar algumas etapas, por exemplo o tempo de chapa, eu vou explicando passo a passo como que eu faço cada coisa e explicando para vocês, certo? Então bora pro vídeo. Então a gente vai começar aqui separando a nossa carne. Eu tenho aqui já um blend que eu deixei separado, então eu vou ligar a balancinha e nesse smash eu vou colocar 75 gramas de carne. Então ali deu 100. Qual a quantidade de carne que eu coloco? Aí vai depender do que você pretende, né? 75 gramas dá uma bolinha assim de carne. Então essa é a quantidade de carne que eu vou usar. Qual carne que eu estou usando? Tem vídeo no canal aí explicando como que eu faço o blend, mas isso aqui basicamente é a 100 e eu moo duas vezes e tempero. Então tem vídeo aí explicando como que eu faço o meu blend. Essa bolinha tem 75 gramas, você pode usar 100 gramas no smash, 125, 75 igual eu uso. 50 gramas eu já considero muito pouco, já fica uma bolinha de carne muito pequena e eu não recomendo. Então eu recomendo 75 gramas acima. Então daqui eu já vou para a chapa. Então estamos aqui na chapa já. A chapa já está quente. Tem um caminhão passando aí no fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha bolinha de carne aqui na chapa já quente, deixar ela aí uns 5 segundinhos. E aí depois desses 5 segundinhos eu já posso virar ela e amassar. E é o famoso smash. E aí eu amasso bem amassado, que é para a carne ficar maior do que o pão. Como assim? Esse é o pão que eu uso, tá vendo? Ele já vem fatiado pra mim, eu compro ele assim, ele já vem fatiado. Eu utilizava o pão brioche, agora eu estou utilizando esse aqui que é o tradicional com brilho. O brioche eu prefiro ele, que ele é um pão amanteigado e eu acho ele um pouco mais saboroso, a cor dele é mais amarelinha e tal. Mas esse aqui me serve. Por que eu estou usando esse daqui? Porque ele é mais em conta que o brioche. Lá onde eu morava antes, eu pagava cerca de 7, 8 reais no pacote com 6 pães. Aqui está cerca de 10 reais, então eu acabei optando por esse que é um pouco mais em conta. E aí, aqui eu deixei o pão um pouco menor, tá vendo, do que a carne. Geralmente eu amasso a carne aqui, ela já começou a reduzir um pouco. Mas eu amasso a carne para ela ficar maior que o pão. Por quê? Porque depois que essa carne ficar pronta, ela vai reduzir de tamanho. E aí ela vai acabar ficando menor do que o meu pão ainda. Então enquanto a carne está ali, eu já vou virar o meu pão aqui na chapa para ele tostar. E vou deixar ele aqui. O pão eu não utilizo manteiga. Tem gente que passa manteiga na chapa e coloca o pão. É melhor? É melhor. Fica mais gostoso, mais saboroso. Só que eu não faço isso por conta que ficar comprando manteiga para passar na chapa e colocar o pão sai caro. E como a minha hamburgueria é mais focada em volume de venda, eu foco mais na população em geral e não nos que tem um poder aquisitivo melhor, e meu sanduíche é mais em conta, então acaba que eu não compro a manteiga. O que eu faço enquanto eu vou fazendo as coisas na chapa, o bacon que eu vou fazendo, o próprio óleo do bacon que já fica na chapa, eu coloco o pão em cima desse óleo do bacon. Então eu uso a própria manteiga do bacon, a banha, né, do bacon que ficou na chapa para tostar o pão. E aí a nossa carne tá ali já, é rapidinho. O smash ele é simplesinho, né? Ele é uma carne fina, então ele cozinha rápido. E aí, por exemplo, tem cliente que pede smash e fala assim, a carne é ao ponto. Ou tem um sanduíche meu que chama duplo smash e fala carne é ao ponto. Aí sempre você tem que explicar para o cliente que fala, ó, o smash ele é uma carne fina, então é complicado de controlar o ponto. Eu posso até tentar, mas não tem ponto. Ou a carne sai bem passada ou ela sai cru. Então a gente está sempre explicando isso para os clientes. E aí aqui o nosso pão já deve estar bom, tá vendo? Já pegou uma cor legal, ó. E aí eu vou separar ele aqui do lado. A nossa carne já está na hora de virar ela. Então aqui eu já vou virar e já vou colocar a minha fatia de queijo em cima.
O queijo eu compro assim, tá vendo? Isso aqui, ele vem dobrado. O tamanho dele é mais ou menos esse. Ele é a barra fatiada, né? E ele vem esse tamanho. Então eu parto no meio o queijo. Então dá 2 fatias cada unidade. Você vê que aqui foi cortado. Então uma unidade da barra fatiada me dá 2 fatias. Que é mais ou menos o tamanho da minha carne, tá vendo? Então aqui agora é esperar nosso queijo derreter e colocar no pão. O smash, esse sanduíche, é o mais simples que eu tenho, ele é o mais em conta. Eu vendo ele no iFood de R$15, mas eu consigo vender ele no presencial de R$10. E eu ganho basicamente a mesma coisa, vendendo no presencial de R$10 ou vendendo no iFood de R$15, que para mim tanto faz. Porque no iFood cobra a taxa deles de comissão e tem o frete, porque eu disponibilizo frete grátis no iFood também. Então, como eu disponibilizo frete grátis, fazendo o cálculo, acaba me custando R$3,30, R$3,28 por sanduíche para mim conseguir dar esse frete grátis até 3 km, que eu banco até R$10 do frete da pessoa. Então, dependendo da quantidade de pedidos, eu calculo quanto que custa para mim esse frete. Então, nosso sanduíche já está ali derretendo o queijo. Eu posso tirar ele agora se eu quiser. Eu geralmente demoro um pouquinho mais para tirar, porque eu gosto que o queijo comece a formar uma casquinha aqui, que é uma coisa diferencial na minha hamburgueria. E aí, aqui agora, esse sanduíche, como eu falei, ele sai cerca de R$15 no iFood. Tá R$15,99. Sai muito? Sai mais ou menos, porque geralmente quem quer um sanduíche mais em conta, ou quem quer pedir para criança, que é um sanduíche mais simplesinho, pede esse. Então aqui agora eu vou para embalar, que é aqui, ó, onde eu coloco o meu pão, que eu trouxe para cá. E aí eu vou pegar aquela carne e colocar aqui, já. Tá vendo que a carne reduziu e acabou que ela ficou um pouco menor do que o pão? Mas a ideia é essa mesmo. O molho que eu uso é esse daqui, esse laranjadinho. É o molho que eu chamei de Big Mac, que é um molho muito parecido com o molho do Big Mac daquela outra franquia lá. E aí aqui eu coloco o molho. E aí aqui eu coloco o molho e aqui é só fechar o sanduíche. E aí aqui eu fecho o sanduíche e vou embalar. Vou até embalar aqui para vocês verem. Então coloquei aqui, puxei aqui. Esse é o smash, que é o sanduíche mais simplesinho e o primeiro sanduíche do meu cardápio. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal se gostou, deixa o like e fui! Bora pro próximo vídeo.